Obrigado pelo carinho de vocês. É uma alegria imensa estar aqui. Eu acho que ela se torna ainda mais feliz para todos nós, né, presidente Godinho? Pelo dia, estamos comemorando 70 anos do Pacto Áureo hoje. 70... 70 anos de um momento em que nós, no passado, nossos irmãos que iniciaram o movimento espírita sabiam da necessidade de estarmos juntos, apesar de nossas diferenças completamente humanas. E esse termo Pacto Áureo é atribuído a um paraibano, Lins de Vasconcelos. Então, um paraibano começa aqui hoje à noite, hoje de manhã, os 70 anos do Pacto Áureo, para que a gente possa entender que esse pacto é um convite diário, para que nós possamos revisitar a nossa condição interna de nos predispormos à unidade. É um convite diário, tanto para os indivíduos, como para as instituições, desde o Conselho Espírita Internacional, a Federação Espírita Brasileira e de todos os países aqui representados, bem como cada uma das casas que são no mundo inteiro embaixadas do Cristo, possamos revisitar a nossa vontade e o nosso desejo de construir as habilidades do homem do futuro. Com certeza, uma delas é a capacidade de desenvolver a tolerância e a convivência. Nós vivemos hoje no mundo um recrudescimento das ideias de separatismos. Nós vivemos no mundo hoje uma ideia atrasada de construir muros num planeta que a regeneração fará com que as fronteiras, no melhor dos sentidos, sejam diluídas em torno do elemento da fraternidade. Portanto, é muito natural que nesse momento em que as muitas transformações pelas quais nós passamos vão vir para ficar, gerem em muitos de nossos irmãos um sentimento antagônico ao movimento de unidade. E aqui eu não estou falando mais do nosso sentimento de unidade enquanto espíritas, mas do sentimento de unidade enquanto raça humana. Vivemos no planeta inteiro um recrudescimento das ideias de separação, de extremismos políticos, que devemos, como espíritas, não embarcar nessa falácia infantil de dividir o mundo de modo maniqueísta entre o bem e o mal, sempre achando que bom somos nós e os que pensam como nós mesmos, os que têm a nossa crença, os que têm a nossa condição social, os que têm a nossa raça, os que têm a nossa orientação sexual, e mal são todos os que são diferentes de nós. Se Deus quisesse criar um mundo igual, Ele teria poder para fazê-lo. E a beleza de um jardim está exatamente na diversidade de suas flores. Estamos aqui para construir um mundo fraterno na diversidade. Temos um laboratório para isso. Temos um laboratório para isso, e de um modo muito particular o Brasil, e também de modo semelhante a América Latina, é um conjunto de países que acolhe a diversidade de irmãos para a construção de novas possibilidades. Voltar a esse cenário para construir um novo momento planetário. E nós temos então uma responsabilidade. Cada brasileiro que sai como espírita ou que se torna espírita em outro país, não faz isso por acaso, ele não foi movido apenas por suas intenções particulares. Ela está sendo um instrumento de levar a terceira revelação aos corações de um mundo sedento, um mundo que nesse momento se encontra, obviamente, diante das muitas transformações que nós temos, perdidos. Por isso o tema ele é tão propício para que nós possamos pensar sobre a saúde mental em nossa atualidade. Então a primeira coisa que nós devemos pensar é que atualidade é essa? E essa atualidade prevista na codificação kardeciana, quando vemos aqui em Obras Postas, no capítulo 2, na parte 2, no capítulo 27, em que eles falam sobre a regeneração da humanidade, eu quis destacar um trecho que se está ali no original, que diz assim: e como se não se operasse com bastante rapidez a destruição, os suicídios se multiplicarão em proporções inauditas até entre crianças. A loucura jamais terá atingido tão grande quantidade de homens que, antes mesmo de morrerem, estarão riscados do número dos vivos. São esses os verdadeiros sinais dos tempos, e tudo isso se cumprirá pelo encadeamento das circunstâncias, como já o dissemos, sem que haja a mais ligeira derrogação das leis da natureza. Tudo está como planejado. O que nós vemos hoje, por exemplo, é uma sociedade que procura entender, porque não tem a explicação dessa variável, a variável-chave que nós como espírita temos,
que o que está passando não é apenas uma transição histórica, uma transição tecnológica com disrupturas em inteligência artificial, em machine learning, deep learning, todos os tipos de biotecnologia, nanotecnologia, de solução dos empregos no mundo. Não é apenas uma transformação geopolítica, não é apenas uma mudança da escala de poder para a Ásia saindo do Ocidente, é muito mais que isso. É uma transição de ordem espiritual. E esse elemento deveria nos dar condição, como espíritas, de vivermos essa experiência com muito mais calma do que, lamentavelmente, estamos vivendo. Muitos de nós se desesperam como qualquer pessoa que não conhece o Evangelho e que não sabe que essa nau tem um governador chamado Jesus e que não vai à deriva. Precisamos, então, colaborar com essa condição psíquica, porque uma das primeiras coisas que nós pensamos sobre a atualidade, e nós vimos os registros desses com vários pensadores, destacadamente, recentemente, um judeu chamado Yuval Harari, com 3 obras magistrais para conhecer o nosso tempo, Homo Dio, Homo Sapiens e as 21 lições para o século XXI, em que ele descreve todo esse conjunto de transformações do ontem, do hoje e do amanhã, de um ponto de vista muito fundamental. E quando lançamos sobre a obra dele, ou sobre Steve Pinker, um psicólogo canadense, com o livro Os Anjos Bons de Nossa Natureza, no qual ele elenca em mais de 2.000 páginas as evidências do que Divaldo muito apropriadamente fez em um dos seus vídeos, dizendo: nunca houve tanto amor, nunca a humanidade teve tanto acesso a transformações. Mas a pergunta é, por que, apesar disso, nós temos uma sensação de declínio? Por que as pessoas estão com um sentimento de angústia e a loucura toma um lugar muito preponderante e preocupante no cenário e na história humana? Alguns estudos começaram a ser feitos e elaborados na tentativa de compreender por que disso. Esses estudos revelaram, por exemplo, que desde os anos 80, um conjunto de fenômenos históricos e culturais começaram a construir a ideia de um mundo decadente. Não necessariamente com planejamento ou com a intenção de nos fazer sentirmos assim, mas eles foram se somando. Por exemplo, um desses eventos foi a criação de uma rede de TV 24 horas de notícia, que nós sabemos qual é nos Estados Unidos, e que ela inspirou congêneres no mundo inteiro a transmitir notícias 24 horas. Acontece que, muito rapidamente, qualquer um desses países perceberam que eles não produziam notícias suficientes para encher a grade de programação dessas televisões. Então foram criadas agências de notícias internacionais como a Reuters, a Associated Press, que catalogam a desgraça coletiva do planeta e nos oferecem no café da manhã. Você de manhã vai tomar café e começa um cardápio de tragédias humanas. Mais um carro-bomba explode. Mais um atentado. No Brasil, mais uma bala perdida mata uma jovem. Mais um assalto, mais um sequestro. Mineiros são soterrados na China, numa mina de carvão. Mais um jovem entra numa escola nos Estados Unidos, mata os colegas e depois é morto pela polícia. Na quinta manchete, nosso sentimento é de que este mundo está perdido. E esta é a maior mentira. A pergunta certa seria: a quem interessa nos fazer crer de que não há mais nada a ser feito? A quem interessa nos fazer crer de que nós não podemos mudar a história dos que nos cercam, do nosso psiquismo interno, da nossa família, da nossa casa espírita, e assim no movimento do particular para o coletivo, entrarmos nesse processo de profundas transformações? A gente percebe claramente isso porque a ideia desse mundo era de que entraríamos num ápice de conhecimento científico em que a materialidade responderia a tudo. Nos anos 70, vários pesquisadores, estávamos nos anos 70, lembremos bem, no início embrionário da internet, da inteligência artificial e da robótica. Os cientistas daquela época já sabiam o que nós iríamos ver nessa época. O cidadão comum não. Nessa perspectiva, eles tiveram, então, uma reunião em que chegaram à conclusão de que, no ano 2000, diante de todas as descobertas científicas e da promessa de que a ciência responderia a todas as nossas questões, não só de ordem material, mas histórica, cultural e emocional, a ciência teria respondido tão completamente às nossas angústias, às nossas dores, que esses cientistas, então, da época, tiveram o seguinte prognóstico. No ano 2000, dada a resposta da ciência,
Os templos de confissão de fé estarão vazios, porque os homens não necessitarão mais de Deus. Quanta arrogância! E se nós sairmos hoje, num sábado à noite, no planeta Terra inteiro, budistas, hindus, muçulmanos, judeus, cristãos, de todas as vertentes, estarão lotando seus templos de confissão de fé. Porque a ciência pode ter nos trazido, como disse Divaldo ontem em sua magnífica palestra em espanhol, chique demais. Ele não para de surpreender. Ele nos dizia que vivemos um período de transformações e que as pessoas têm uma tendência de achar que é uma decadência que não está acontecendo. E que é um chamamento para a grande transformação que nos é convidada, que é interior. Essa modificação interna. Quando nós observamos isso, nós observamos como se trata dessa questão. Porque quando a ciência falou que teria respondido todas as questões e não respondeu, nós entendemos então que para a ordem do dia, a grande questão seria o desenvolvimento das emoções. E aí não por acaso você vai entender porque que a espiritualidade prepara Joana de Ângeles, através de Divaldo, para trazer para nós espíritas um privilégio que precisamos compartilhar com o resto da humanidade, uma obra completa, nos ajudando a desenvolver o nosso psiquismo. O homem integral, o ser consciente. Eu lembro quando eu li Plenitude pela primeira vez e as pontes que ela fazia com o budismo sobre a ideia da dor e a gente entender a dor na perspectiva do aprendizado e não como punição divina. A dor como característica para despertar consciências, que nós percebemos no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, em Bem-aventurados os mansos e pacíficos, nas instruções dos Espíritos, no item 2, a paciência, quando o Espírito Amigo em Harvard diz: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Mas é necessário olhar para os deveres que nos são impostos e para as consolações e compensações que obtemos, pois então veremos que as bênçãos são muito mais numerosas que as dores. Nessa perspectiva, nós percebemos que as dores nos são colocadas não como elemento punitivo, mas como elemento de despertar a consciência. E por que isso é importante? Porque eu acho que qualquer um de nós já sabe que conhecimento espiritual não necessariamente se traduz em maturidade emocional. Muitos de nós conhecem pessoas que têm profundo conhecimento espiritual, mas se porta emocionalmente como uma criança que não acolheu sua criança interna e não se desenvolveu. Muitos de nós encontram isso em nós mesmos, quando temos concepções muito bem acabadas sobre condutas e comportamentos que devemos desenvolver, mas que ainda não estamos vivenciando. E o próprio Paulo encontrando o bem que quero fazer não faço, mas o mal que não quero faço, identificando já naquela época o que Sigmund Freud, na fundação da psicanálise, vai chamar de ambivalência psicológica, a tendência de termos em nós operando os mesmos sistemas que Jung, muito mais apropriadamente, como muito bem Divaldo citou ontem, vai chamar de a luta entre o self e a sombra, para a construção do ser integral, do que ele chama de projeto de individuação do ser. Então, essa sociedade que construiu as tecnologias inteiras que nos encantam diariamente, que revolucionam a nossa forma de viver e nos comportar, e também nos distanciou, mas não vou falar disso nesse momento ainda da palestra, ela que prometeu, então, essa resolução dos nossos problemas, temos hoje, ironicamente, a sociedade que nunca viveu tanto tempo um período de paz. Temos hoje uma das sociedades mais prósperas, mesmo que, como disse Divaldo ontem, não atinja a todos, mas ela é muito mais próspera do que foi no passado. Nós temos, apesar de todas essas conquistas coletivas, temos prejuízos individuais pelo descompromisso de pais, de educadores, das escolas de um modo geral, muitas vezes, e por isso temos a sociedade, ironicamente, que mais tem liberdade sexual, que mais tem consumo, que mais tem paz, que mais tem soluções, medicamentos que curam doenças que nos matavam muito cedo, temos a sociedade mais depressiva, mais suicida, mais viciada de toda a história humana. E isso tem a ver com o fato de que, no processo de regeneração, aquilo que nós estávamos relegando como objeto de nosso envolvimento, que é o plano emocional, é como se a gente estivesse fazendo um curso nessa universidade chamada Planeta Terra, e tivesse uma cadeira que a gente dissesse assim: eu vou deixar para pagar no final do curso.
eu vou desenvolver meu intelecto, eu vou desenvolver várias habilidades, mas as emoções eu vou deixar para o final, porque eu sempre estou reprovando nela. É como quem está fazendo engenharia e quer deixar cálculo 1 para o final. Não tem como você concluir o curso sem pagar cálculo 1, porque ninguém vai confiar numa estrutura edificada por você se você não entender cálculo 1. A mesma coisa, o desenvolvimento das emoções é fundamental para que a gente possa continuar crescendo. E aí nós temos Leon Denis, que nos diz uma coisa fundamental no seu livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Experimentamos a dor porque ainda existe uma desproporção entre nossa fragilidade e o conjunto de todas as forças universais que nos cercam. Entendendo a dor como a necessidade do despertar. Por exemplo, nós sabemos que o gás metano, ele em si mesmo não tem cheiro nenhum, ele é inodoro. Mas seria muito arriscado se tivesse um vazamento de gás na nossa casa e nós não sentíssemos o cheiro do gás. Por isso, as empresas que trabalham com gás colocam um cheiro muito particular e intenso para que assim que o vazamento ocorra, nós possamos sentir e tomar as medidas. Assim, as dores da alma têm exatamente a mesma função. É deixar bem claro que nós não podemos estacionar e nós não podemos deixar para segundo plano aquilo que é essencial em nosso desenvolvimento. Nós conhecemos pessoas em todos os nossos lugares, nos centros espíritas que nós frequentamos, ou mesmo na família, que são simples, às vezes com alfabetização precária, mas de um desenvolvimento espiritual e moral impactante. Pessoas que, às vezes, com uma singeleza, vai fazer uma prece, às vezes errando a conjugação dos verbos, mas nos toca intimamente a alma, porque sentimos naquela alma uma coerência impactante entre o que se fala e o que se faz. Enquanto às vezes conhecemos muitos que, diante de um poder muito grande e argumentativo, também nos conseguem empolgar o intelecto, pela capacidade, pela arguição, o refinamento dos raciocínios, mas algo em nós nos diz que não existe coerência entre aquilo que se fala e aquilo que se faz, e nos sentimos intelectualmente tocados, mas emocionalmente não nos sentimos tocados. O objetivo, então, é que possamos sim desenvolver as duas asas, da razão e das emoções. Que possamos desenvolver para que o voo desse pássaro ser humano e projeto coletivo seja realmente célere diante das necessidades que nós temos. Assim, eu vou citar uma coisa que me chama muita atenção, quando em 1946, porque muitas vezes eu escuto pessoas que não conhecem a doutrina espírita, dizer assim, os espíritas pregam muito a dor, vocês falam muito que a dor é importante, como se nós fôssemos masoquistas ou maquiavélicos. Quiséssemos ou provocar a dor ou sentir a dor, e não entende que a dor para nós é um alerta importante e realmente é uma prova do amor de Deus aos seus eleitos. Mas é nada como encontrar alguém que não é espírita e que entende através de uma outra experiência a impactante importância da dor. Em 1946, quando trabalhava num leprosário, o médico Paul Brand, ele descobriu que as deformidades da lepra, elas não eram intrínsecas a doenças, elas não eram provocadas pela doença, mas sim como consequência da progressiva devastação da infecção, porque os pacientes eram incapazes de sentir dor, então eles se machucavam e não cuidavam. Então não era a lepra que provocava a deformidade, mas era a incapacidade de sentir dor. E aí, em 1972, perguntaram para ele, o que você diria para um leproso? Ele disse, se eu tivesse um dom para oferecer às pessoas que têm lepra, este seria o dom de sentir dor. Vamos imaginar então quantos de nós somos leprosos emocionais. Estamos nos anestesiando das diversas formas, fugindo da consciência, estacionando naquilo que Divaldo colocou, a consciência de sono, somente comer, dormir e viver de sexualidade. Na ordem que ele colocou, 70%. É então necessário um pai amoroso que desperte através da dor essa consciência, para que esse espírito não estacione seu projeto evolutivo, estacionando ele, comprometendo o coletivo. Então, se eu tivesse um dom para oferecer aos leprosos, seria a dor, o dom da dor, para que eles pudessem entender que estão se machucando. Muitas vezes nós estamos nos machucando. As fugas são de várias ordens. Nós fugimos muitas vezes das formas mais impressionantes. Nós fugimos ao ver uma série da Netflix atrás da outra.
num plantão de final de semana em que queremos fugir da angústia de analisar como foi a nossa semana. Nós fugimos no final da noite quando, ao invés de fazer aquilo que o irmão Santo Agostinho nos oferece em O Livro dos Espíritos, aquela autoanálise, aquela reflexão que você faz do seu cotidiano, fugimos com qualquer tipo de vício, seja legal ou ilegal, que é uma tentativa débil de fugir da nossa própria consciência, onde está escrita a lei de Deus e que vai operar em nós, e que vai, a qualquer momento, fazer a nossa consciência despertar. Então, a dor, ela precisa existir não para nos punir, mas para nos acordar. A dor encarada como um pai que ama. Imaginemos, então, um filho que está brincando na rua o tempo inteiro, se divertindo, e você chega e diz que ele tem que parar para estudar. Da perspectiva daquela criança, aquilo foi desgraça. E eu falo com propriedade, porque eu sempre achava que era uma desgraça quando minha mãe chamava. Da perspectiva dos pais responsáveis e que amam, aquilo é graça. De alguém que sabe da necessidade de capacitar esse ser para o seu desenvolvimento. E aí nós podemos entender, então, quando Paulo diz em Romanos: em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Cristo Jesus para convosco. E aí nós poderíamos perguntar assim: mas Paulo dá graça até na desgraça? Que graça tem isso? E aí Paulo nos diria: talvez o que tenha que mudar na sua cabeça, meu irmão, é a sua compreensão do que vem a ser desgraça e do que vem a ser graça. Na ampliação dos seus horizontes, você perceberá que num pai amoroso e na perspectiva de um ser que tem a compreensão das múltiplas existências, não existe vítima, não existe algoz, existe reencontros de ajustes. E desgraça é nada mais, nada menos aquilo que eu ainda não compreendo e que depois entenderei como graça. Quantas vezes nós passamos por eventos na nossa existência que no momento em que esses eventos aconteceram, nós reputamos como desgraça. Mas o futuro e o tempo vêm se passando, os dias se passam, e aquilo que chamamos de desgraça nos deu a habilidade, a compreensão, as características necessárias para, sim, enfrentar situações mais complexas ou mais graves. E neste momento nós olhamos em retrospecto para esse dia que reputamos como desgraça e dizemos para nós mesmos: não fosse aquele dia e aquelas experiências, não suportaria eu hoje o que estou passando agora. Então eu posso ver que aquele dia de desgraça era graça não percebida. Então qual é o convite que Paulo nos faz? Por antecipação de fé e por suas próprias experiências, olhe para esta dor de hoje e já perceba nela a graça contida de Deus. E mesmo que você não sinta, mesmo que você só sinta a dor, e você tem direito de chorar, e você tem direito de pedir ajuda, e você tem o dever de fazer isso por você, como também tem o dever de consolar quem está no momento de dor, perceber que naquele evento existe um Pai de amor que jamais abandona e que nada daquilo é eterno e toda dor é passageira e que sempre nos torna mais fortes, mais resistentes e mais resilientes ao final de cada jornada e de cada dor. Assim, a gente percebe que a grande transformação para edificar o ser do futuro, o ser espiritual do futuro, é entender que o projeto regenerativo é um convite primeiro a um processo interior. O que está em movimento nas nossas entranhas, como diz Joana de Ângeles, é as nossas entranhas internas. Não são as placas tectônicas que estão se chocando. E elas sempre se chocaram e sempre se chocarão. Não são as tsunamis que sempre ocorreram e sempre ocorrerão. As placas tectônicas dos nossos egos estão se chocando. As tsunamis de nossas emoções que não combinam mais com nossa compreensão do Evangelho estão nos fazendo varrer em nós comportamentos e vícios que não coadunam mais com o projeto que temos para nós e que Deus também tem para nós. Então, essa grande transformação gera, no momento que nós nos encontramos, as muitas angústias traduzidas nos inúmeros transtornos, para mais de 700 transtornos emocionais descritos nos manuais mundiais de psiquiatria, que são formas que nós encontramos através do paradigma científico, médico, psicológico, psiquiátrico, de descrever como certos comportamentos reverberam em certas atitudes e que damos o nome de certos transtornos, com sempre uma variável
desconsiderada, mas cada vez mais considerada pela ciência, do elemento espiritual obsessivo. Então, nós poderíamos, então, entender como é que a humanidade tem percebido essa construção do ser integral para que ele possa atingir a saúde. O francês Jacques Delors, da Unesco, percebendo a necessidade de avançar o conhecimento humano, percebendo que a revolução científica não tinha respondido a todas as nossas questões e não tinha resolvido a nossa angústia, numa reunião da Unesco com vários educadores, resolveram criar os chamados 4 pilares da educação. E qualquer um que é professor aqui já teve acesso aos 4 pilares da educação. Os 4 pilares da educação levariam em conta que um ser humano plenamente educado deveria ter 4 características. A primeira delas seria aprender a conhecer. E aí a gente já tem um problema, porque muitos irmãos nossos neste planeta estão privados do acesso ao conhecimento. Não têm acesso à educação, não têm acesso ao desenvolvimento de habilidades. Aprendendo a conhecer, nós iríamos para a segunda habilidade, que é aprender a fazer. Vamos dar um exemplo aqui. Alguém estudou matemática, alguém estudou geometria. E essa pessoa estudou uma coisa que eu só lembro do nome, mas não lembro de nada, porque nunca gostei, chamado cosseno cotangente, por exemplo. Vocês lembram disso? Essa pessoa, então, foi chamada para fazer esse teatro no qual nós nos encontramos. E ela, por saber conhecer, aprendeu a fazer esta construção, que tem um pé direito muito alto, e que certamente ele calculou a quantidade exata de concreto e de ferro para suportar o balcão que está aí. Fiquem tranquilos, o cara estudou muito bem. E, ao mesmo tempo, o pé direito sem que precisasse de uma coluna de sustentação, porque ele também calculou corretamente a concretagem do teto. Aprendemos a conhecer e, por isso, aprendemos a fazer. Aprendemos tabela periódica e fazemos medicamento. Aprendemos a física e construímos a sociedade, construímos a civilização e todas as edificações que chamam as nossas atenções quando viajamos mundo afora. Mas são as 2 outras características que hoje são as essenciais, porque nós somos muito bons nisso. Aprender a conhecer e aprender a fazer. Estamos aqui no microfone sem fio, num telão de LED de alta resolução, que mostrou para nós, para quem nunca tinha visto Divaldo de perto, que ele tem cara de 65 anos. E que ele tem que contar o segredo desse botox espiritual que ele tem. É irritante. É humilhante, Divaldo, muitas pessoas. E essas tecnologias fantásticas que nos cercam, elas são fruto da nossa capacidade de aprender a conhecer e de aprender a fazer. Mas são os outros 2 itens da educação de um ser integral que mostram que essa é a grande demanda para os nossos tempos. A capacidade de aprender a ser pessoa e, por isso, e só nessa condição, e também concomitante, a capacidade de conviver com as outras pessoas. Um ser humano integralmente capaz é um ser humano que aprende a conhecer, tem a humildade de saber que sempre tem que aprender, e que tem que tornar aquele saber prático, ou seja, não adianta ser um saber que não toca, que não transforma, que não constrói, mas ele tem que ter consciência de quem ele é e, a partir dessa consciência, usar esse saber que constrói através de si para impactar positivamente a coletividade e os outros. Está aí, segundo os parâmetros da Unesco, um ser humano plenamente educado. Os transtornos emocionais, eles já chamam a atenção de várias instituições que nós nem imaginávamos. Em Davos, na Suíça, teve um painel que se perguntava, seria a depressão o câncer do século XXI? E a conclusão deles é que, apesar de não ser um tumor mortal, como o câncer, é cada vez mais comum e tem consequências devastadoras, parecidas com os diversos tipos de câncer que assolaram muitas vidas no século XX. O Fórum Econômico de Davos trabalhando a ideia do câncer espiritual como se fosse a depressão. Temos, então, que apenas 10% das pessoas com depressão, eu estou usando a depressão porque ela é a doença mais impactante que nós temos e dela derivam todas as outras como comorbidade. Síndrome do pânico e todas as outras que nós conhecemos. Que apenas 10% das pessoas na humanidade têm acesso a um tratamento adequado. Faltam recursos, faltam profissionais treinados, há um estigma social relacionado aos transtornos sociais, e isso também se vai em relação aos demais transtornos. Isso nos leva a ver que a compreensão espiritual do problema ainda nem é visto pela sociedade, embora, se você entrar no Medline, que é um site onde tem a publicação de toda a produção acadêmica, médica ou psicológica que trata do desenvolvimento da saúde humana, o volume de
Trabalhos científicos que fazem a relação espiritualidade e saúde crescem numa proporção muito maior do que os trabalhos clássicos. Ou seja, sim, existe no paradigma científico positivista um olhar cada vez mais impactante sobre as questões de ordem espiritual. Eles começam a perceber que, sim, tanto a experiência da fé, a experiência de viver em comunidades religiosas, tem impactos significativos e positivos na vida das pessoas. Assim, os transtornos emocionais, de um modo geral, e a depressão entre eles, têm a ver com luto, separação conjugal, perda de emprego e perda de status, mas eu queria destacar outras. Primeiro, visão pessimista do mundo. Naquilo que o polonês Zygmunt Bauman chama de modernidade líquida, uma sociedade que se dissolve, cujos valores entram num grau de relativismo moral que tornam a compreensão do que Paulo nos oferece, tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém, tudo é permitido e tudo convém, tóxico e destrutivo. Temos uma sociedade em que a visão pessimista faz com que muitas almas desavisadas, não assistidas, entrem nesta maré de pessimismo e num dia mais triste, num dia em que o coração fique mais pesaroso, no dia em que um problema se apresente, diante da fragilidade dessa visão, cefe a própria existência. Temos ainda o sentimento de inadequação e de cobranças exageradas em torno do próprio ego, que ganharam status de loucura com o advento das redes sociais. Hoje existem vários estudos seríssimos feitos nos últimos 10 anos, desde o lançamento do primeiro smartphone com Steve Jobs até hoje, passaram-se 12 anos, e tivemos então um computador portátil na mão com muita capacidade de informação e ao mesmo tempo acesso às redes sociais ao tempo inteiro. Ninguém quer ter tédio. As pessoas antigamente, quando estavam na fila de um banco, tinham duas alternativas, três. O tédio, conversar com as pessoas ou ler um livro. Agora ninguém conversa com ninguém, ninguém tem tédio e ninguém lê livro. Ficam todos feitos zumbis acessando redes sociais. Isso acontece em aeroportos, em estações de metrô, em qualquer lugar, inclusive nas mesas das nossas famílias, criando uma sociedade que tem características de mortos-vivos. E captando o psiquismo coletivo deste momento, a indústria cinematográfica e de minisséries constrói uma coletânea de películas ou também de séries que tratam do tema, como The Walking Dead, zumbis, que nada mais são que indivíduos que estão ao mesmo tempo mortos e vivos. Se você observar pessoas ou casais nos restaurantes, vocês vão perceber que eles são zumbis. Aconteceu, inclusive, um caso na China curioso, quando um chinês começou a ter um caso virtual com uma mulher. Ele toda noite chegava em casa, inventava uma desculpa para a esposa, ia para o escritório e ficava namorando com essa jovem. Ele tinha criado um nome falso para se comunicar na internet, tinha criado lá um WeChat, lá eles não usam o WhatsApp, é o WeChat falso. Então ele marca um encontro para conhecê-la pessoalmente, e quando chega no shopping, é a esposa dele. Ela também tinha criado um nome falso, também estava tendo um caso na internet. Eles se encontraram, viram todas as coincidências afetivas que uniram eles. Eles não sabiam que eram eles mesmos, e eles estavam, ao mesmo tempo, muito tristes, porque estavam traindo, e muito alegres que eram com eles mesmos. A pergunta, então, dos jornalistas é: o que aconteceu com vocês, que vocês se apaixonaram novamente, porque tinham pontos comuns, mas perderam esses pontos comuns na convivência? As tecnologias que prometem para nós, para a nossa sociedade, a conectividade, conseguiu nos conectar aos virtuais e nos afastar dos reais. Há um empobrecimento das relações, um comprometimento da saúde emocional, porque para manter a nossa paz, a nossa harmonia, nós que somos um ser gregário por natureza, necessitamos do contato familiar que nos nutre, que nos abastece, a raiz sem a qual nenhuma árvore se sustenta. É necessário esse contato, porque quando nós nos despedimos de alguém que amamos, quando nós temos aquele dia que é doloroso, mesmo para nós espíritas, em que alguém que nós amamos e passamos a vida inteira tocando, sentindo o cheiro, ouvindo Deus te abençoe, sentindo o toque da mão, quando a gente tem que entregar de volta aquela pessoa, aquele pai, aquela mãe, aquele avó, naquele dia, nenhum de nós lembra de coisas sofisticadas. Nenhum de nós lembra se a gente teve um Xbox, ou se a gente teve um tênis da moda, ou se a gente foi para a Disney. Naquele dia,
nós lembramos de cotidiano. Naquele dia nós lembramos de uma mãe que passou a noite inteira com a mão na sua testa até a febre baixar. Nós lembramos de um pai que, quando você foi pela primeira vez na praia, disse, não fique muito tempo que você vai se queimar. Você ficou, se queimou, e ele passou a viagem inteira dizendo, eu não disse que você ia se queimar. Ele chegou na sua cidade, entrou na farmácia e disse, eu não disse que você ia se queimar. Ele chegou em casa, passou um guento no seu corpo e disse, eu não disse que você ia se queimar. Ligou um ventilador e começou a lhe abanar e disse, eu não disse que você ia se queimar, mas só dormiu depois que você dormiu. Naquele dia nós daríamos tudo por mais um Deus te abençoe. E nós temos tudo isso à disposição todos os dias e estamos minando as relações por uma sociedade do excesso, em que a gente se desconecta do real em nome do virtual. Não existe aqui, neste momento, uma demonização das redes sociais e da internet, porque também, se bem utilizado como qualquer coisa, equilibradamente, é um instrumento poderoso de divulgação das melhores coisas. Precisamos, então, amadurecer o nosso senso de convivência com as tecnologias para que elas nos aproximem e não nos afastem. Também temos, a partir das redes sociais, a identificação de surtos de narcisismos. Crianças que têm ou surto de narcisismo ou surto de autoestima rebaixada. O que fez com que o Instagram, por exemplo, eliminasse a visualização das curtidas nas fotografias, porque as pessoas estavam disputando, chegando a aberrações ou ridículo, para ver quem tinha a foto mais curtida entre os amigos e os colegas. Uma nova forma de senha de ascensão social patológica, destrutiva e que, ao mesmo tempo, mina o projeto família, sem o qual nós não conseguimos nos desenvolver a contento nesta encarnação. Temos ainda ferir alguém sem pedir perdão e perdoar-se. Nessa sociedade polarizada, temos pessoas e famílias que brigam por questões políticas, brigam por homens ou mulheres que nem sabem que eles existem, brigam por homens e mulheres falhos. Lembram de Emmanuel quando diz assim, quantas vezes nós levantamos essas bandeiras de homens e mulheres falhos? Qual é o objetivo de nós, trabalhadores da última hora, senão, como diz em hebraico, Jeová Nissi, senão o Senhor ser a nossa bandeira? Eu vejo muitas vezes, e aí falo particularmente para nós brasileiros, quantos confrades do movimento espíritas conseguem passar o dia nas redes sociais em ataques virulentos ou defesas patológicas de projetos políticos que o tempo se mostra falidos e não conseguem nem com 10% a mesma veemência de trabalho de defesa do Evangelho do Cristo. Para alguns deles com os quais eu tenho intimidade, eu mando pergunta, queria te ver postar na tua rede social, com a mesma intensidade que você posta questões de ordem política, postar o Evangelho de Jesus, de manhã, de tarde e de noite. E isso não nos impede, nem nos incapacita de nos tornarmos ser também agente político, mas fazê-lo pautado nas bases do cristianismo redivivo, defendendo minha ideia sem destruir ou denigrir ou atacar ou menosprezar quem pensa e discorda de mim. É essa a visão que um espírita tem que ter, e não de destruição daquele que discorda. Por isso também, isso é um sintoma de transtorno emocional que nos afasta, que nos gera conflitos. No Brasil, falo particularmente de lá, casas espíritas têm pessoas que abandonaram, porque muitos dirigentes invigilantes, desavisados, utilizaram a tribuna espírita para defender candidatos particulares. Quando este é o lugar em que aqui só existem instrumentos tão somente repetidores de um evangelho que nós não criamos e que estamos tentando viver em nosso coração. Aqui é o palco do Cristo, não dos nossos egos, nem de nossas intenções, nem de nossos objetivos políticos. Portanto, sim, isso também é um sintoma de loucura de nossos dias, de transtorno. Temos também, nos nossos dias, uma busca desenfreada, irresponsável, infantil por sucesso. A ideia descabida de que todos devem ter sucesso, como se sucesso fosse a única forma de viver. A pergunta que se faz, então, é, se sucesso é o ápice do desenvolvimento social, por que que muitas pessoas que alcançaram esse lugar morreram de overdose? Quantos nós conhecemos que, chegando lá, do outro lado do arco-íris, não encontraram nenhum pote encantado mágico, mas encontraram dor e decepção.
E quantas pessoas anônimas vivem diariamente uma vida heróica, vista por Deus? Diariamente mudando pessoas. Eu lembro que certa feita, na época que nós tínhamos que locar um VHS e tínhamos que devolver rebobinado, cheguei numa locadora e não tinha nenhum dos filmes de lançamento. E eu já tinha visto vários dos filmes, então peguei um filme chamado O Cheiro da Papaya Verde. Um filme da Coreia do Sul. Eu tinha 18 anos na época. E eu fui até o fim. Sabe quando você vai até o fim para ver se tem lógica? 2 horas de uma mulher cocorada fazendo doce de mamão. E eu disse, que filme tedioso. Mas eu resolvi então reassisti-lo depois dos 40. Que filme grandioso. Aquela mulher acocorada, numa condição, aspas, subalterna, colocada pela sociedade na qual ela se encontrava, não se restringia ao lugar no qual ela estava. E ali, diariamente, fazendo doce de mamão, educou os filhos, ajudou o marido a sair do vício, orientou vizinhos e cuidou dos pais. Ela não precisou ter sucesso aos olhos do mundo, mas certamente é um sucesso aos olhos de Deus. Muitas vezes essa luta desenfreada, ela apenas revela uma busca de tamponar faltas. Muitos de nós buscam na visibilidade social a invisibilidade afetiva. Muitos de nós buscam nessa busca desenfreada por conhecimento, por qualquer coisa que o seja, em qualquer campo, muito mais uma tentativa vã de fugir da sua criança que precisa ser acolhida. E com isso não quer dizer que algumas pessoas não vão ocupar esses lugares, mas esses lugares, como qualquer outro lugar, são apenas lugares de servir. E quem não tiver condição de entender isso, está à beira de um precipício afetivo e emocional, ruindo na própria incapacidade de se conhecer. Temos ainda a sociedade do cansaço. Existe tanta coisa, tantas opções, que o ano passado se identificou-se um novo transtorno. Transtorno de escolha. Nós temos tantas possibilidades que terminamos não escolhendo. E quem tem Netflix sabe do que eu estou falando. Às vezes você vai à noite para ver e começa uma série que eu já assisti, essa não está boa, essa meus amigos me indicaram, essa avaliação não está legal, 1 hora depois você não viu nada e vai dormir. Quando nós tínhamos no Brasil conga, quichute e bamba, era muito fácil escolher um tênis. Hoje um dia a gente entra numa loja de biscoito, tem tanto biscoito que a gente não sabe o que faz. Tem tanta marca de tênis que a gente não sabe o que faz. E se prega a ideia do cansaço como exemplo de virtude, quando na verdade é mais um sintoma da loucura. Tem até pessoas que têm excesso de atividade espírita para fugir do compromisso familiar. E é um outro sintoma de loucura. Sobre a ideia equivocada de que estão servindo a Deus, estão deixando de servir no lugar mais importante, que é o lar. E nós podemos, como a gente conversava ontem, e o Godinho disse assim, Rossano, se a gente chegar do outro lado como equilibrista, venceu a encarnação. Porque é família aqui, doutrina espírita aqui, evolução moral aqui, evolução pessoal aqui, ética pessoal e coletiva aqui. Você está o tempo inteiro equilibrando esses pratos. Claro, um dia um caio, mas como diz a música brasileira, a gente vai levando e vai se desenvolvendo. Mas André Luiz, ele nos faz um chamamento, com o qual eu queria terminar aqui a minha fala, deixando bem claro que todos nós temos predisposições mórbidas no seu fantástico livro, Evolução em 2 Mundos, em que ele responde como aprendermos a existência das predisposições mórbidas no corpo espiritual. E aí ele diz, não podemos duvidar que a imprudência e o ócio se responsabilizam por muitas enfermidades, de desastre circulatório, proveniente da gula, das infecções tomadas à carência de higiene, os desequilíbrios nervosos nascidos da toxomania, da exaustão, decorrentes de excessos vários. Mas, de um modo geral, porém, a etiologia das moléstias que duram e que afligem o corpo físico e o dilaceram, guardam no corpo espiritual as suas causas mais profundas. Ou seja, há um processo de reencontro consigo mesmo, também um processo obsessivo, a grande chave, a grande variável explicativa da maior parte ou de todos os transtornos como base que nós vivemos hoje na humanidade. E ele continua dizendo que a recordação dessa ou daquela falta grave, que estão recalcadas no espírito, e que somente através de desabafo e corrigenda como válvula de escape, fazem com que haja as chagas ocultas do arrependimento, que desencadeia uma onda de reparação. Este arrependimento tem a finalidade de desencadear uma onda de reparação. Cria na mente um estado anômalo, que ele vai classificar de
zona de remorso, uma espécie de monoideísmo sobre o qual nós ficamos circulando. Os obsessores, ou aqueles que nada mais são que irmãos nossos que nós tiramos da nossa constelação de afeto e cobram um retorno para a constelação de afeto, usam esses clichês psicológicos que nós projetamos como um data show. A gente vê muito isso no Obreiros da Vida Eterna. Imagina se aqui agora, nesse momento, todos os nossos pensamentos e tudo que nós já fizemos fosse projetado nesse telão. Quem ficaria aqui? Esse é o choque que André Luiz tem em nosso lar, quando ele percebe que o que ele pensa para criar um personagem e uma máscara social de convívio em nosso lar não funciona, porque os mentores já estão lendo. Ele tem que viver uma verdade absoluta. Mas os nossos irmãos, eles captam as nossas ideias fixas e manipulam essas ideias fixas para gerar em nós sentimentos de eu não mereço ser feliz, eu não mereço perdão, eu não tenho perdão de ninguém, as pessoas não me amam, eu não faria diferença nesse mundo, e ficam ressignificando o tempo inteiro esses pensamentos, de tal modo que nós sabemos que, quando nós estamos lendo o mundo sob essa lente completamente equivocada, quando encontramos uma realidade que não confirma essa ideia, nós distorcemos a realidade para confirmar as ideias que temos patológicas de não merecimento do amor, da felicidade, e esquecemos da misericórdia de Deus. Acontecimentos, então, reparadores, André Luiz diz, são necessários, entendendo aqui que os acontecimentos reparadores nem sempre são a dor, porque nós podemos ser exonerados desse fardo íntimo com uma mudança de atitude. Mudança que Joana vai deixar bem claro para a gente que não acontece nem com culpa, nem com desculpa, porque o ser consciente é aquele que nem se culpa, nem se desculpa, apenas se transforma. Terminaria, então, aqui lembrando de Saulo de Tarso. Ainda Saulo de Tarso, e entender por que Deus o escolhe. Sempre acho que é curioso, no campo das discussões teológicas, o que foi que moveu Jesus a fazer certas escolhas? Por que não escolheu entre aqueles que estavam com ele alguém para fazer essa tarefa que ele delegou para Saulo, que depois se tornou Paulo? A sensação que dá é como se, para atualizar o discurso de hoje, e com o objetivo não de brincar com o Evangelho, mas de torná-lo mais compreensível para muitos de nós, é como se Jesus tivesse uma equipe que fundou aquele grande projeto de amor, mas percebeu que precisava de alguém com características diversas àqueles para construir etapas diferentes daquele grande projeto. É como se ele tivesse acessado o banco de dados do LinkedIn na época e procurado um executivo, um CEO, alguém que tivesse habilidades que o conjunto do seu colégio apostolar não tinha. Alguém versado em mais de um idioma, que tivesse conhecimento de outras culturas, e ele encontra Paulo, ainda Saulo. Provavelmente alguém chegou para eles, ele é muito legal, mas é da oposição. Mas Jesus disse, não tem oposição quando o amor chega. O amor transforma e unifica as pessoas. Então ele vai encontrar Saulo, obviamente por um processo místico que nós não conseguimos descrever. Provavelmente a equação vibracional da voz do Cristo fez Saulo entender que ele era o Messias, que todo o seu povo esperava, que todo o seu povo, em nome dessa promessa, suportou desertos, destruição e escravidão na Babilônia, no Egito, com um único intento, para suportar e criar as condições psíquicas do Messias. A vibração da voz do Cristo fez Paulo entender que Gamaliel, que ensinou ele a Torá, e que ele certamente colocou o seu kippá, e aos 12 anos fez o seu bar mitzvah e recitou o Pentateuco, aquele homem era o que todo o povo procurava, e ele não sabia que estava perseguindo os que conheciam já Jesus, e ele ignorava. Qualquer um de nós, e é por isso que eu estou descrevendo essa situação psicológica de Paulo, qualquer um de nós, numa situação dessa, teria a tendência de entrar naquilo que Joana chama de processos disfuncionais, culpa e desculpa. E aí nós entendemos, a partir daquele momento, por que Jesus escolhe Saulo. Porque Saulo nem culpa, nem se culpa, nem se desculpa. Naquele encontro em Damasco, Saulo disse assim, ó mestre, tu és o Messias, eu não mereço tua presença, apartai-vos de mim. Como é que eu procurei a vida inteira a tua chegada, como todos os profetas cantaram a tua chegada, todos os salmos, e eu não reconheci, ainda estava matando quem te seguia, eu não mereço tua presença. Ele disse isso, ele não se culpou. Ele também poderia se desculpar, ele poderia criar uma justificativa do tipo,
Ah, mas vamos combinar, você me enganou. Eu estava esperando uma chegada mais apoteótica, você chegando com anjos do céu, descendo em esplendor e glória, libertando Israel do jugo dos romanos. Você nasceu numa manjedoura, não deu para perceber. Ele se desculpou? Não, ele apenas fez uma questão. O que queres que eu faça? Diante das nossas muitas angústias, da angústia de cada um aqui, particular, que só nós sabemos, como diz um poeta brasileiro, Caetano Veloso, cada um de nós sabe a dor e a delícia de ser quem é. Tinha que ser baiano, né, Vidivaldo? Cada um de nós sabe a dor e a delícia de ser quem é. Diante dessas muitas angústias, diante dessas muitas dores, diante da luta individual que cada um de nós trava em nossa alma para construir em nós o Cristo, para que Ele seja não objeto de culto, nem de estudo, mas, sobretudo, modelo de comportamento para a nossa vida, não podemos perder tempo num mundo como esse em se culpar ou se desculpar. Os trabalhadores da última hora são convidados tão somente a se transformar e, ao fazê-lo, convidam todo o projeto humano a fazer o mesmo. Porque, como dizia Nelson Mandela no seu discurso de posse, depois de quase 30 anos de prisão na África do Sul, não é a nossa escuridão que nos assusta, é a nossa luz. Nos perguntamos, quem sou eu para ser capaz de brilhante? E eu pergunto, quem é você para não ser capaz de brilhante? Assim, fazendo a sua própria luz brilhar, você também dá condição para que os demais façam o mesmo. Brilhemos a nossa luz. Muita paz a todos e muito obrigado. Obrigado.